Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o sistema escolar na Suíça, sobre custos, sobre a sala de aula, caminho para a escola, curiosidades, tudo de interessante. Isso com foco no ensino fundamental. Vamos lá! Uma coisa que eu acho muito bom nas escolas na Suíça são as salas de aula, porque elas têm uma infraestrutura muito boa. Por exemplo, hoje em dia já quase em todas as escolas tem tablets para as crianças poderem trabalhar. Às vezes cada criança tem seu próprio tablet, mas às vezes é também que tem alguns tablets por sala de aula e daí tem que dividir entre as crianças, ou sim. Fora disso, tem muitos materiais legais, como, por exemplo, em quase cada sala de aula tem um piano para o professor ou a professora poder tocar e as crianças podem cantar juntos. Inclusive na formação para ser professor, eu estou me formando para ser professora. Nessa formação é obrigatório você aprender ou piano ou guitarra. É uma das coisas que eu menos gosto na minha formação, mas é obrigatório você fazer. E eu entendo também por quê, porque é legal para as crianças poderem cantar na sala de aula, mas eu, como pessoa que tem que aprender um instrumento do nada, é um pouco difícil para mim. Daí, nas salas de aula tem também muitos brinquedos, depende muito do professor, porque cada professor tem um valor que pode usar durante o ano escolar e pode comprar qualquer coisa que acha útil para ensinar. Então tem professores que, por exemplo, compram um trampolim ou que compram muitos livros para as crianças podem ler os livros durante as pausas. Depende muito do professor o que acha útil. E durante os anos vai acumulando também, né? Porque cada ano você compra uma coisinha, daí com o tempo tem muita coisa na sua sala de aula. Fora disso, quase em todas as salas que eu conheço, as mesas elas não são viradas para frente da sala. Elas são viradas mais para ter pequenos grupos dentro da sala de aula. Ou, por exemplo, nesse vídeo daqui, cada mesa é virada para fora do quarto para a criança poder se concentrar melhor. Em muitas escolas tem também salinhas de grupos, então são pequenos quartos onde você como professor pode mandar a criança para ir quando, por exemplo, tem que trabalhar num projeto, uma coisa, tu pode mandar um grupo de crianças para essa salinha de grupos e eles vão lá sozinhos e vão trabalhando. E depois de um certo tempo eles vão voltar para a sala maior. E nessas salinhas de grupos tem muitos requisitos também, às vezes depende, né? Mas, por exemplo, nesse vídeo daqui tem um pequeno supermercado de brinquedo, então as crianças podem brincar com as frutinhas, fingir que estão comprando coisa, daí uma pessoa vai ser o vendedor, e eles vão trocando dinheiro, já vão aprendendo usar dinheiro, fazer matemática, coisas assim. Então é tudo muito... A ideia é de usar muito na prática. As crianças praticarem mesmo o que estão aprendendo e não só no papel. A grande maioria das crianças que vão para a escola na Suíça, elas vão para as escolas públicas e não para as privadas. É só uma porcentagem muito pequena que vão para as privadas, se não me engano são 4,6%. E as escolas públicas, elas são muito boas, então a qualidade da educação, da infraestrutura, tudo é muito boa. E isso em todas as grades da educação, então na primária até a faculdade, as pessoas tendem a ir para as escolas do estado. Essas escolas são gratuitas, então você não precisa pagar quase nada, são só umas coisinhas pequenas que você tem que pagar, tipo, para as crianças pequenas, lápis ou tesoura, chinelo para a escola, coisas assim. Mas fora disso, a educação é gratuita. Todas as gravações que eu vou colocar aqui nesse vídeo, elas são todas de escolas públicas, para vocês verem como que é a escola pública na Suíça.
O caminho para a escola na Suíça é bem diferente do que na maioria dos países, eu acho. Porque as criancinhas, elas já vão para a escola todas sozinhas. Ninguém leva elas, ninguém vai de carro, busca. Elas vão e voltam sozinhas. E geralmente a pé. Tem algumas escolas que também permitem você ir de bicicleta ou de patinete, quando tem crianças que moram um pouquinho longe. Mas em geral, as escolas ficam perto de onde as crianças moram, então elas podem ir tranquilo a pé. O caminho fica entre alguns minutos até 15 minutos no máximo, eu acho. E elas vão tranquilo, é muito seguro, não tem que se preocupar. Por exemplo, eu, estudando na Suíça, eu já sempre fui para a escola sozinha, desde os 4 anos. Uma vez os meus pais foram comigo para eu conhecer o caminho, depois disso eu sempre fui sozinha. E as criancinhas, quando elas ainda são muito pequenas, no jardim de infância, elas ainda vão com uma vesta, uma jaqueta brilhante que é para chamar a atenção, para os carros verem melhor as crianças, para todo mundo ficar mais atento, que são ainda muito pequenos, que tem que cuidar um pouquinho. Inclusive, as escolas treinam com as crianças a cruzar as ruas, para elas poderem cruzar bem, para que elas não fiquem em perigo, né? Porque, sei lá, iam cruzar num momento que não é bom. Então as turmas do jardim de infância, eles vão até as faixas para cruzar as ruas e vão praticando com cada criança passo a passo, como faz, tem que levantar a mão, tem que esperar até o carro parar. Então elas aprendem desde muito pequenas. Então as escolas incentivam também as crianças a irem sozinhas. A ideia é dos pais não serem envolvidos no caminho para a escola, para que as crianças ficarem independentes, para que elas poderem já aprender a ficar independente mesmo. Então, o caminho para a escola faz parte da experiência da escola e faz parte de aprender na vida também. O dia escolar também é bem particular na Suíça, que geralmente começa umas 8 horas de manhã e vai até as 12 horas. Depois das 12 horas, a criança volta para casa para almoçar, então tem que ter alguém em casa que faz o almoço para ela. E depois umas 1h30 volta para casa, porque vai ter escola à tarde, até umas 3 horas. Então, para muitos pais, é bem complicado como lidar com isso, porque sempre tem que ter alguém em casa para fazer o almoço, para cuidar da criança depois da escola. E geralmente são as mães que fazem isso. Então tem muitas mulheres que ficam fora do mercado de trabalho por alguns anos, enquanto as crianças ainda estão pequenas e não podem fazer seu próprio almoço, para cuidar das crianças. Agora, também tem uma outra opção, você também pode mandar o seu filho para uma creche, um lugar que cuida de crianças, que vai fazer o almoço, que vai cuidar da criança, só que daí é pago e fica bem caro. E muitas famílias não conseguem, ou é uma despesa bem grande para mandar o seu filho para lá. Então o mais comum é a mãe ficar em casa mesmo, parar de trabalhar até as crianças poderem cuidar de si próprio, de terem uma idade maior, que possam ficar em casa sozinhas. É importante mencionar também que a escola da tarde, ela nem é todos os dias. Então nem toda tarde as crianças vão para a escola. Por exemplo, a quarta-feira é sempre livre. Se não me engano, acho que é na Suíça inteira que a quarta à tarde, no ensino fundamental, pelo menos, é livre. Então, lá é também um horário que alguém tem que cuidar da criança. Quando se fala no sistema escolar na Suíça, não se pode não falar do federalismo, porque o sistema escolar é extremamente descentralizado, então cada cantão, cada região, até escola tem as suas próprias liberdades para fazer a escola do jeito que é necessário para esse lugar onde ela está. Por exemplo,
tem a região da Suíça que fala francês. Então, essa região vai ter que começar a dar as aulas em francês, e a região que fala alemão, as primeiras aulas vão ter que ser em alemão, né? Porque senão as crianças não vão entender. Então, cada região vai fazer do jeito que vai ser melhor para essa escola. Isso pode mudar muito, até escolas vizinhas, elas podem ter coisas muito diferentes. Por exemplo, a carga horária pode variar muito, quando que são as férias, quais matérias que tem na escola, muitas coisas dependem muito. Também, por exemplo, quanto dinheiro que tem cada escola, porque depende da comuna onde ela tá, e se é uma comuna com mais pessoas que tem uma renda mais alta, vai ter mais imposto, e com esses impostos a mais, a escola vai ter uma infraestrutura melhor também do que em uma outra região que não vai ter tantos recursos. É até bem difícil de fazer generalizações, porque com certeza em algum lugar vai ter uma exceção para cada coisa que vou falar. Sobre os idiomas ensinados na Suíça. Tem muitas pessoas que perguntam se a gente na Suíça, como tem 4 línguas oficiais, né? Se a gente já nasce falando 4 idiomas. E a resposta é não. Na Suíça tem 4 línguas oficiais, né? Tem o francês, alemão, italiano e o romanche, que é uma língua própria da Suíça. E dependendo da região onde você mora, vai ser uma língua diferente que é falada no dia a dia. Agora, cada pessoa vai crescendo numa família que fala um idioma, né? Por exemplo, minha família fala o alemão, e eu falo alemão como língua materna. Eu vou para a escola vai primeiro ensinar tudo em alemão. Depois de um tempo, isso depende da região também, mais ou menos no quinto ano, vai começar com aulas em francês, para mim era francês, e depois com aulas em inglês também. E a ideia é que cada criança aprende a língua da região, no meu caso era alemão, uma segunda língua do país, que no meu caso era francês, e inglês. Inglês aprendem todos. Depois disso tem aulas extra, onde você pode aprender mais idiomas, mas as 3 idiomas cada criança tem que cursar na escola. Uma matéria que temos aqui, que eu acho muito legal, é obra, textil e técnico, onde as crianças trabalham com vários materiais. É uma matéria bem à mão, assim, bem para fazer as coisas. Aprendem a costurar, aprendem a trabalhar com madeira, ou fazer olária, fazer marceneira, pregar, fazer tricô. Tem muitas coisas muito legais que você pode fazer com as crianças, e geralmente as crianças adoram. É muito legal essa matéria. Em geral, eu dizia que as artes, as matérias das artes, elas são mais valorizadas na Suíça do que, por exemplo, no Brasil. Também aula de música, aula de pintar. Por exemplo, tem algumas escolas que têm umas salas que são só para pintar mesmo, como essa sala daqui nesse vídeo, onde as crianças podem colocar os seus papéis no muro e pegar pintura e pintar na parede lá. Então foi isso para hoje. Se vocês tiverem algumas curiosidades, dúvidas, deixem nos comentários, que eu vou com certeza fazer mais vídeos sobre o sistema escolar na Suíça. Deixa um like, me siga e até a próxima vez.